paz do Senhor Jesus. Você sabe a diferença de Judas Iscariote para o ladrão da cruz? Vamos entender um pouco. Antes de chegar na cruz, vamos entender quem era Judas. Judas foi selecionado entre os 12 discípulos para ser apóstolo de Jesus. Ele que viu Jesus operando milagres e prodígios, curando um cego, leproso, ressuscitando os mortos e defuntos. Viu Jesus fazendo milagres e prodígios. Viu Jesus andando sobre as águas, multiplicando pão e peixe, curando os leprosos, curando os cegos de nascença, fazendo prodígios e milagres. Ele que viu Jesus pregando o sermão da montanha, ensinando. E aqui eu gostaria de falar esse texto em João capítulo 13. Veja o que diz. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-lhe até o fim. Aqui fala quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos como exemplo, porque Jesus, antes de falar, ele dá o exemplo. Antes de pedir, ele ensina. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus, ele separou os 12 discípulos, lavou os pés dos discípulos, um por um, na humildade, simplicidade, explicando passo a passo de tudo aquilo que aconteceria com ele, apontando justamente para a profecia do Antigo Testamento, a qual os profetas Isaías, entre outros, que profetizou a sua morte, que profetizou também o seu nascimento, que profetizou também que ele é o Filho do Deus vivo. Louvado seja o nome de Jesus. A qual João capítulo 1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. Mas observe que Judas, ele foi instruído por o mestre dos mestres. Mas ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata, se cumprindo as profecias dos profetas. Um dali a trair. Podia ser Pedro, que também foi usado pelo diabo. Por um momento, Pedro foi usado por Deus pela revelação, diz: reconheço que tu és o Filho de Deus vivo. E o próprio Jesus disse: quem te revelou foi o Pai. E por um momento, Pedro diz: Senhor, não permita tal coisa contigo, não seja morto, crucificado. E o próprio Cristo diz: apartai de mim, Satanás, usando a boca de Pedro naquele momento. Então podia ser Pedro também um traidor. Não é que Deus escolheu, desde a fundação do mundo, uns para estar condenado e outros para ser salvo. Não. O homem, ele tem as oportunidades que Deus lhe dá. Deus dá a oportunidade a todos. O próprio Pedro fala: Deus não faz acepção de pessoas. Ele quer salvar a todos, mas a todos a qual que crê no seu nome. O ladrão da cruz, vamos chegar agora, ele cometeu um crime com impunidade. E Judas também cometeu um crime. Ambos cometeram crime de impunidade. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. O ladrão da cruz cometeu o crime de roubar as pessoas, quebrando o mandamento de não roubarás. Louvado seja o nome de Jesus. Judas, ele vende Jesus por 30 moedas de prata e tenta ainda voltar atrás do que ele fez, devolvendo as moedas, para ver se ele devolvia
ao Messias, mas tinha que se cumprir a Escritura. Louvado seja o nome de Jesus. Tinha que se cumprir. E é interessante que Paulo vai dizer assim, Filipenses, capítulo 2, diz assim, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação sem igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que Deus também o exaltou soberanamente, que lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Veja a diferença. O ladrão da cruz reconhece que ali estava o Messias, que ali estava o homem justo, justamente o que Jesus estava pregando, o reino celestial. Ele disse que o reino dele não era deste mundo. O reino desse mundo, que é o reino dos homens, ouro, prata, diamante, luxúria, vaidade, orgulho. Aqui é o reino dos homens. Mas o reino de Deus, a qual enviou o seu Filho ao mundo, não é deste mundo. Não é deste mundo. Jesus pregou o reino que não pertencia a este mundo. Louvado seja o nome de Jesus. E ali por um momento, por mais que o ladrão da cruz também zombava de Jesus, estava escarnecendo de Jesus, mas ele olhou para si, viu que Jesus estava calado e disse, Senhor, lembra de mim quando entrar em teu reino. Jesus olhou para ele e disse, hoje estarás comigo no paraíso. Estarás comigo no paraíso. Verbo futuro. O ladrão da cruz creu que Jesus era o Filho do Deus vivo, se cumprindo o que estava no Antigo Testamento. Ele entendeu ali também que o que João Batista estava pregando, eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas Judas, ele não se perdoou ao ponto de não entender a mensagem que Cristo pregou. Jesus amou até o fim. Mas o problema é que Judas quebrou o mandamento também. Lembra qual o mandamento é? Amar o próximo como a si mesmo. Eu não posso amar os outros se eu não me amo. Eu tenho que me amar. Eu tenho que me perdoar. O diabo ele vai tentar lhe acusar de todas as maneiras do seu passado. Mas não leve esse fardo pesado em suas costas. O sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Não tem iniquidade que Jesus não possa perdoar. Não tem mancha que Jesus não possa limpar. O sangue de Cristo purifica de todo o pecado. Porque todos pecaram da época de Adão até aqui. Todos pecaram porque destituídos estão da glória de Deus estão. Todos, não escapa um. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Nós estamos salvos pela graça, não é pelas obras. Não. As obras só testificam que estamos salvos, mas ela não salva. Nós somos salvos pela fé em Cristo. Testificando os frutos dignos de arrependimento. É uma das evidências que estamos salvos em Cristo. Mas Judas, ele não se perdoou. Já o ladrão da cruz viu Jesus como solução. Não carregue esse fardo pesado em suas costas. Se perdoe, se ame. Olhe para Cristo, que é o autor e consumador de nossa fé. Deus abençoe.